Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar com Sucesso. Hoje nós recebemos aqui a Danda Coelho. A Danda, ela é jornalista, professora, doutora em comunicação, bacharel em direito, escritora, palestrante e uma das vozes aí por trás do movimento Mulheres Cuidando de Mulheres. É muita coisa, né, para apresentar uma pessoa aí que comunica muito mais além do que ela já faz. Então, Danda, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. Então, eu quero que você conte um pouco mais da sua trajetória. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, Jana? Porque é um orgulho e uma honra estar aqui sendo entrevistada, né? Um podcast não deixa de ser uma entrevista num formato um pouco diferenciado, mas é uma entrevista. Então, estar aqui com uma profissional da tua excelência, com certeza é uma honra muito grande para mim. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, você quer que eu conte, mas você já começa com um currículo que até me constrange. Eu vou falar então que eu era aquela criança que quando perguntada o que eu iria fazer quando eu crescesse, eu dizia que eu ia ser professora de gente grande. Então eu posso te dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada, porque a minha voz ela ecoa muito mais dentro da universidade, junto aos meus alunos de jornalismo, de publicidade, e às vezes eu passei um pouquinho também pela administração, pela psicologia, e esse é o meu ambiente. Tenho total senso de pertencimento em estar conversando, sempre dialogando, fazendo trocas com essas pessoas que, como eu acredito, pode parecer piegas, mas são sim o nosso futuro, e venho escrevendo história com eles há 26 anos. Muito bacana, Danda. Eu até ia começar te perguntando, né, como o jornalismo entrou na tua vida. Então, assim, acho que vocês entraram juntos, né, traçaram essa trajetória muito juntos. Eu queria saber de você, Danda, o que o jornalismo te ensinou sobre escuta e responsabilidade na comunicação? O jornalismo é uma base que eu creio que todos os profissionais deveriam ter, porque dentro do jornalismo, como você bem coloca, a gente aprende a ouvir e a decodificar não como os nossos interesses nos alinham e nos carregam, mas da maneira como a gente precisa entregar ao outro. Esse entregar ao outro, ele é repleto de senso de responsabilidade. Então, hoje, se eu me torno uma comunicadora, tanto junto aos meus alunos, como por meio do Mulheres Cuidando de Mulheres, eu digo para você que toda essa base do como tem que sair, ele vem por meio do jornalismo. É fundamental a gente saber que muito mais do que a escuta é a fala ativa e a fala que acolhe. Em um cenário aí de excesso de informação, Danda, o que diferencia uma informação que realmente conecta? Nossa, que pergunta profunda, Jana. O que conecta, na verdade, é o que as pessoas precisam receber. Porque eu posso vir aqui e falar coisas que eu julgue. São fenomenais, importantíssimas e necessárias, mas se não é o que as pessoas estão precisando receber naquele momento, de nada adiantou. Eu vou falar para o vento. Então, para que conecte, a gente precisa ter uma fala ativa, da escuta, mais do que ativa, da escuta necessária. Então, você precisa tocar o outro. Eu digo, chamo isso de afeto. Quando você não afeta, a comunicação não vai ser eficaz. Muito interessante. E agora a gente vai fazer assim essa transição, né, para a docência. Em que momento surgiu a Danda professora? Mesmo quando você dizia lá, quando você era criança, que você queria ser a professora de gente grande, quando surgiu aí a Danda professora? Eu acredito, porque eu creio muito em destinos, em caminhos traçados, em obras que alguns chamam do divino, outros deem o nome que quiserem dar, né? Mas a Danda, criança, dizia que um dia seria professora de gente grande. Eu nem sabia que era universidade, não sabia, não tinha a mínima noção do que era uma universidade. E eu fui crescendo, estudando, achei que me tornaria médica no meio do caminho, tem algumas profissões que brilham os nossos olhos, né? Até que fazendo faculdade, eu fazia duas faculdades. Fazia direito pela manhã e jornalismo à noite. Acho que era isso. Era assim. Aí me formei em jornalismo, fui trabalhar na área
E continuei ali para finalizar a faculdade de Direito. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui surpreendida com um convite com a pró-reitora da universidade, na época, que tinha sido minha coordenadora de curso. Ela disse: Danda, minha querida, segunda-feira eu quero você fazendo banca de docente na universidade. Então, assim, eu acredito, como eu dizia, que tem um destino aí dentro dessa brincadeira. Caiu no meu colo. E eu fui para a banca, passei o final de semana inteiro sem dormir, lógico, mega ansiosa, porque era um desejo do meu coração, mas eu achei que teria uma trajetória muito maior a ser trilhada até que eu conseguisse chegar nesse ponto. E assim, de uma hora para outra, literalmente as coisas aconteceram. 26 anos já. E o que muda quando você passa a formar comunicadores, né? Você sai ali da posição de quem estava no banco da universidade para ser a pessoa que está lá do outro lado. Esse olhar, Jana, ele vai se modificando à medida que eu me modifico também. Porque, assim, a Danda de 26 anos atrás não é a mesma Danda de hoje, não tenha sombra de dúvidas. Eu comecei a trabalhar na docência com 25 anos de idade, extremamente jovem, com uma bagagem já no jornalismo, mas extremamente jovem, com pouca bagagem de vida. E a bagagem de vida muda completamente o nosso olhar para essa educação formal. Então, eu digo para você que eu sempre fui uma pessoa empenhada, uma pessoa dedicada, mas a Danda hoje, mãe dos seus alunos, porque eu tenho alunos, eu tenho filhos dentro da mesma universidade que eu trabalho, tem um olhar diferente para esse educar formal. Então, a hora que os meus alunos chegam a mim, eu tento, além da técnica, eu tento transmitir para eles esse cuidado com o comunicar, seja por meio da publicidade ou por meio do jornalismo, mas sempre lembrando que não se trata apenas de uma mensagem, mas das pessoas que eles querem atingir e como essa mensagem vai chegar a cada uma dessas pessoas. E como é que a pesquisa acadêmica contribui para esse olhar na comunicação, Danda? Bom, pesquisa para nós do mundo acadêmico é tudo. Para nós não existe nada sem ciência. Na verdade, deveria ser assim para todos, né? Ciência é a base para tudo. Desde a forma como você passa um café, tem ciência por trás da brincadeira. Tem metodologia, exato. Então, assim, por que você não pega o pó, joga dentro da térmica e depois você joga água em cima? Porque existe um método. E método é estudo. E estudo é ciência. Então não tenha sombra de dúvida. A ciência ela vai contribuir em todos os momentos, até a maneira como a gente se porta diante do aluno. E algumas perguntas que os alunos fazem, a gente ajusta a forma de perguntar e diz para eles: meu bem, não faz esse tipo de colocação. Você pode perguntar a mesma coisa, mas não é o que você fala, mas como você fala. E como você fala é ciência. Exatamente, né? E a gente falando sobre isso, né? Sobre a prática, a teoria, como colocar, como fazer. A comunicação na prática versus a teoria. Onde esses dois mundos se encontram, Danda? Ainda existe uma distância? Eu digo que existe, Jana, por quê? Porque assim, por mais que você treine o seu aluno, por mais que você traga a teoria e aí tente colocá-lo em situações práticas, quando você está no dia a dia de qualquer profissão, você vai se deparar com o inusitado. Então não tenha sombra de dúvida que a teoria vai te ajudar a ter aporte para tratar do inusitado, mas o dia a dia, o jogo de cintura também vai te dar essa experiência. É como eu dizia no início, a Danda que iniciou em sala de aula aos 25 anos de idade, com certeza é muito diferente da Danda hoje, passada dos 50, né? Por quê? Porque a teoria, lógico, eu fui sempre me aprimorando, eu nunca parei de estudar, continuo até hoje, mas também a prática é um grande aliado. Às vezes você olha no rostinho do aluno, você já sabe o que vem, você sabe quando a tua fala afeta o aluno em algo muito íntimo, então você sente no olhar, no trejeito. Quantas vezes tirar um aluno no final e dizer: vem cá, vamos conversar, meu bem, o que está acontecendo? Isso só a teoria, só a prática me dá, mas lógico que somada a teoria.
Qual é a disciplina que você ministra hoje na comunicação, Danda? Bom, a minha disciplina por excelência, que foi a minha porta de entrada na instituição como docente e que eu estou até hoje, é ética e legislação em comunicação. Aí, tanto jornalismo como publicidade, quando nós tínhamos rádio, TV, multimídia, qualquer habilitação. E aí existem outras disciplinas que eu trato também. Por exemplo, quando eu terminei o doutorado, eu comecei a trabalhar uma disciplina mais teórica que eu amo, que é a sociologia da comunicação. É entender o movimento do ser humano, as mudanças sociais a partir da perspectiva da comunicação e vice-versa. Trabalho comunicação corporativa, estágio supervisionado, tem algumas, mas a minha por excelência é a ética e legislação. Bacana. A gente vai fazer uma pequena transição aí, porque agora a gente vai falar sobre o Mulheres Cuidando de Mulheres, uma comunicação que ecoa, que é um movimento que surgiu aí pela Danda. Danda, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente como surgiu esse movimento, quando ele surgiu, o que foi o motivador desse movimento. Bom, o Mulheres Cuidando de Mulheres, ele surge em outubro de 2022. O que acontecia em outubro de 2022? Eu me casei muito antes, né, em 1999, fiquei 21 anos casada e passados esses 21 anos, um divórcio nada tranquilo, bastante complexo, eu chorava. O ano era 2020, eu chorava no colo da minha filha, principalmente, e dizia: o dia que a mãe estiver bem, que a mãe estiver recuperada, eu vou fazer alguma coisa em prol das outras mães e dos seus filhos que passam o que a gente está passando hoje, porque eu sei que esse sofrimento, ele é temporário, eu vou me reerguer. Dito e feito, 2022, quase que por obra do destino novamente, porque eu imaginava que seria por meio do direito, talvez direito de família, algo nesse sentido. Mas não, surge a ideia de começar a gravar, eu jamais imaginei que tomaria a proporção que tomou, de começar a gravar alguns vídeos para que as mulheres que estavam passando por aquele momento percebessem que elas não estavam sozinhas. Seria uma forma de identificação mesmo, uma exposição da minha parte, eu precisei refletir muito a respeito, porque eu trouxe a minha vida, mas para que eu pudesse então estender as mãos para outras mulheres. E isso foi outubro de 22? Não, outubro de 23. Outubro de 23, porque eu me separei em outubro de 20, 3 anos depois, no dia que fez 3 anos que eu fui embora de casa com os meus filhos, dia 12 de outubro de 2023, fez 2 anos do lançamento do Mulheres, no final de 25 agora, eu iniciei com Mulheres Cuidando de Mulheres. O que iniciou como vídeos se transformou numa rede muito maior. Hoje são centenas de palestras pelo país, uma coleção de livros que levam o mesmo nome, Mulheres Cuidando de Mulheres, que a gente vai ter o lançamento do 5º volume agora, e muitas vidas sendo tocadas. Foi aí, né, que a comunicação ela saiu do campo teórico e ganhou corpo aí no movimento coletivo, né, Danda? Como é que você vê hoje aquele impacto que teve em você e você resolveu criar essa voz na internet? Porque ela começou ali no Instagram, né? Os seus vídeos que você foi incorporando, foi desabafando e outras pessoas foram se identificando. Você imaginava que ia tomar essa proporção? Não, eu não imaginava, mas eu agradeço, Jana. Eu agradeço porque eu digo que ninguém vem para o mundo a contrapeso. Não é possível que a gente nasce só para poder equilibrar para a terra não tombar, né? Eu acho que todos nós temos uma missão. E talvez aí eu tenha encontrado uma das minhas missões. Porque eu te digo, da quantidade de mensagens que eu já recebi e que eu recebo rotineiramente, de mulheres que achavam que não tinham mais como refazer a vida, mulheres que diziam que aquele dia seria o último se não tivesse se deparado com um dos meus materiais. Então eu agradeço e saiba você, coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, cada vez que eu vou para uma palestra, cada vez que eu gravo um material,
Primeiro eu faço a minha oração, porque cada um de nós acredita em alguma coisa e tá tudo sob controle, né? E eu peço que a minha voz chegue a quem precisa da melhor forma possível e como bálsamo. Eu não tô aqui para criar discórdia, eu tô aqui para levar bálsamo para o coração, né, e consciência para quem precisa. E nessa forma de comunicar aí, Danda, existe uma linguagem própria, né? Um tom, uma escuta diferente, porque como você mesmo disse, você espera que isso atinja alguém, que alguém esteja precisando daquela palavra. Você começou ali por conta de um divórcio e hoje, né, essa comunicação ela já abraçou outras pessoas. A gente está vivendo um momento muito difícil, em especial no Brasil. A gente conversa muito nos bastidores aqui, porque a gente tem outras relações pessoais e profissionais. A Danda, inclusive, é um prazer recebê-la aqui. Fico até tendenciosa para falar, porque a Danda, ela é minha assessorada também de comunicação e a gente produz muito material juntos. E é difícil a gente não se envolver com esse tema, com esse roteiro. Foi difícil criar esse roteiro de podcast. Falei para ela no início, Danda, vou tentar não explorar tanto isso. Mas, assim, a gente tem presenciado nas redes sociais que tem nascido um discurso de ódio aí ao feminismo, às mulheres, e tem aparecido muito os resultados aí desse discurso de ódio, o feminicídio que começa nas redes, né, esse discurso de ódio às mulheres, e isso a Danda tem percebido e tem compartilhado aí esses movimentos que estão gritando contra isso. Danda, o Mulheres contra Mulheres, ele também tem apoiado, né, as pessoas que estão se vindo vítimas disso. Como é que o Mulheres tem ouvido, tem recebido isso? Vamos começar pela técnica do discurso? Sim. Quando eu iniciei, se você pegar lá os primeiros vídeos, fica muito nítido como a conversa era de mulher para mulher. Né? Inclusive eu colocava uns filtros assim com cílios, não é porque eu achasse bonito, é porque eu achava que era muito nós garotas conversando, né? E eu só aceitava no Instagram, nessa rede, mulheres. Quando um homem pedia para seguir, eu ia lá e tirava e dizia: isso aqui é um espaço exclusivamente feminino. Hoje, que ele toma a proporção que toma, como você fala da questão do discurso de ódio contra a mulher, eu percebo que a gente precisa comunicar da forma mais sincera e educativa, pedagógica possível. Hoje eu comunico tanto para homens quanto para mulheres de qualquer idade. Eu comunico muito para jovens, tanto que boa parte das palestras que eu faço é em escolas, tá? Para educar uma nova geração. Por quê? Percebi então, aí entra mais uma vez a técnica, que eu precisava conversar com os seres humanos. Não é com homem, não é com mulher, não é com jovem, não é com idoso, é com uma sociedade. Lembra que eu falava da disciplina Sociologia da Comunicação? É como eu vou comunicar para ajudar a modificar toda uma sociedade. Quando a gente fala num discurso de ódio, Jana, a gente está falando de um hábito e de uma doença coletiva. Assim como nós passamos por uma pandemia, a gente está passando por uma espécie de pandemia de ódio contra as mulheres. Por que motivo? Talvez porque estamos fazendo uma grande mudança de moralidade. A gente vem de uma geração, por exemplo, você pegar a geração da minha mãe. A geração da minha mãe, geração ali dos 70 aos 80 anos de idade, elas foram donas de casa, foram esposas, mas já existia o início de uma liberdade feminina. Aí elas nos educaram, a minha geração, 40, 50, 50 e poucos anos, nós somos educadas para sermos profissionais, mas continuamos sendo as donas de casa zelosas. Tanto que hoje a gente fala muito em divórcio grisalho. São as mulheres de 40 a 50 anos que elas não trocam de marido. Elas decidem que elas não querem mais viver daquela forma, porque elas carregam o peso da geração das nossas mães com o peso de ser profissional. Aí nós estamos educando uma geração, a geração dos meus filhos, ali na faixa de 20 e tantos anos, que é uma geração de
independência, de igualdade, de equidade, onde, sim, homens e mulheres são profissionais, homens e mulheres são responsáveis pelos seus lares. E aí entra o discurso de ódio. Porque nessa mudança social toda, existe mesmo por parte das mulheres toda uma revolta, como se nós estivéssemos querendo destruir a bela sociedade que existe patriarcal. E não é isso. A gente quer desconstruir. A gente quer fazer com que a coisa seja escrita de forma diferente. Por isso, tantas vozes se levantam e a gente não pode se calar. Porque o que a gente está fazendo é educar uma sociedade por meio da comunicação. É a sociologia da comunicação na prática. E assim, acho que é por conta disso, né, que faz com que tantas mulheres se reconheçam na fala umas das outras, né, e que haja essa união. Sim, nós somos uma época educadas para ser rivais. Quantas falas do tipo as mulheres se arrumam umas para as outras, as mulheres competem umas com as outras. Isso hoje já isso caiu. Existem, né, nichos ainda, mas via de regra não. Hoje, quando uma mulher percebe um olhar mais entristecido, uma fala diferente do normal, vindo daquela colega de trabalho, o que a gente faz? A gente acolhe. Nós mudamos o próprio olhar umas para as outras, Jana. Nós nos acolhemos. E Danda, você deu um gancho, mesmo sem querer, você deu um gancho aí para esse acolhimento. A gente conversou isso faz umas 2 semanas, eu falei para você, Danda, eu acho que eu vou tocar nesse assunto, eu pensei, não coloquei no roteiro, mas vou tocar nesse assunto. Há um tempo atrás, eu não sei precisar o ano porque eu sou péssima de datas, mas há um tempo atrás, né, teve um crime que chocou muito o país, que foi o caso do Ioki, né, da mulher que matou o marido. E na época, assim, dias antes do caso, ela chegou a ligar para a polícia, ela falou que ele tinha ameaçado, ela ligou e falou, olha, ele me ameaçou, ele saiu de casa e eu posso trocar a fechadura? A polícia respondeu para ela, assim, que ele tinha o direito de voltar para casa. Hoje a orientação seria outra. Hoje a pessoa ia dizer que ele tinha o direito de voltar para casa, mas ia dizer para ela pegar a filha e sair de casa. Ia dizer para ela procurar um lugar seguro, ia procurar a casa da mulher brasileira, ia fazer um boletim de ocorrência, procurar a delegacia da mulher, que muitas vezes algumas dizem que vão procurar a delegacia da mulher e não se sentem acolhidas, né? Isso é fato. Mas hoje talvez a instrução fosse outra. Na época em que ela cometeu o crime, que chocou o Brasil, e realmente ninguém está aqui para defender a conduta dela, realmente, né, teve esse choque, esse crime foi um crime horroroso, horrendo, né, quem for pesquisar e quem for mais novo vai pesquisar essa história. Ela cumpriu a pena dela, ela continua cumprindo a pena dela, hoje ela está aí no semiaberto, se não me engano, enfim, mas voltou à tona porque ela deu uma entrevista para um documentário falando, tem uma fala dela que ela fala assim, que ela diz que da prisão você sai, do caixão não, que foi por isso que ela cometeu esse crime. Não estou aqui para defender ela, mas eu vi os comentários na internet que as pessoas dizem assim, o pano que eu passo para ela é cor-de-rosa e com glitter. E assim, essa mulher, além de tudo, ela também é mãe. E ela nunca mais pôde ver a filha dela. Né, uma decisão lá dos pais do marido, então eles tiraram a menina do país, eles estão em processo de retirar o nome da mãe, O sobrenome dela. Da criança, enfim, né, hoje tem muito mais sororidade aí, as pessoas estão mais se identificando com o lado dessa mulher. Como é que você vê isso? Na época ela foi muito condenada, enfim, porque foi um crime aí que gerou essa comoção, e hoje as pessoas já estão vendo de uma forma diferente. Como é que você analisa essa identificação? Não estou dizendo que se virou a mesa, que está todo mundo defendendo ela, mas que hoje estão defendendo a conduta dela, de olha, antes ele do que ela, né? Mas ela perdeu com isso também. Hoje ela está aí, ela continua cumprindo pena. Eu digo que essa mulher vai cumprir pena o resto da vida. Mas assim, como você analisa isso, Danda? Veja, a gente mudou. A gente mudou muito. A nossa sociedade já mudou
muito, porque é exatamente o que você está dizendo. Se aquele fato, não como a coisa acabou desenrolando, né? Mas quando ela pede ajuda, que eu também ouvi essas gravações, você me mandou por sinal, né, Jana? Sim. Você me mandou, depois eu recebi de mais um monte de gente, mas a primeira pessoa que me mandou foi você. Quando ela pede ajuda, quando ela pede orientação, se isso acontecesse hoje, ela receberia, como você bem colocou, outras orientações, para que tivesse cautela, para que saísse de casa, para que procurasse ajuda, para que fosse acolhida, parará, parará, parará. Ela simplesmente teve a porta fechada. É como se dissesse, faz o que você quiser, isso é o de menos, ele vai poder entrar, É uma né? briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Mete a colher, a gente mete hoje a pá de cal, né? E o que acontece? O desdobramento certamente, certamente eu não posso dizer, mas provavelmente teria sido outro, porque ela receberia acolhimento, ela receberia orientações legais, né? Não só orientação de vem cá, minha amiga, tal. Ela receberia orientações legais, ela teria um aporte que ela não teve. Eu tenho certeza, porque assim, até onde eu saiba, não é uma pessoa com antecedentes criminais, não é uma pessoa que tem uma índole criminosa. Exatamente. Então, o que levou essa mulher a chegar nesse ponto, a perder a cabeça? Tanto que é engraçado, mas não se fala no caso dela num crime passional. O que é um crime passional? É um crime movido por paixão. Só que paixão não é, eu tô apaixonada pelo fulano. Paixão é sofrimento. Por isso que tem a paixão de Cristo. O sofrimento, segundo a história, que Jesus Cristo teria passado, né, durante toda lá a via sacra, etc e tal. Pois bem, quando a gente fala em crime passional, a gente está falando, então, por um crime movido por uma dor intensa, por algo que ela não teve tempo de refletir. Certamente aquilo não foi de caso pensado. Não vai, não, quando ele chegar aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Se tivesse acolhimento, se tivesse orientação, eu digo, isso teria sido evitado. Isso foi uma tragédia na vida dessa mulher, na vida de todos os familiares, que vai repercutir para sempre na história dessa família. Daqui um tempo vai ser só mais um caso quando alguém bater ali na internet para procurar. Mas na vida dessa família, não. Eles estão marcados para sempre. Porque eu pergunto para você, quantas vezes, no momento de desespero, não passou alguma coisa absurda na sua cabeça? Mas talvez você tenha tido a quem procurar, você tenha tido um aporte jurídico e você conseguiu não agir daquela forma. Será que ela teve tempo para isso? Porque ajuda ela pediu. Exatamente. E quantas repetidas vezes, né, ela aguentou calada em silêncio, ela pediu ajuda e não teve, né, não teve uma voz que ecoou ali para ela, por ela. Exatamente, é como eu digo, já me aconteceu de abrir o Mulheres Cuidando de Mulheres e eu ter escrito ali, muito obrigada, hoje levantei decidida a cometer uma tragédia. E eu assisti teu vídeo e me identifiquei. E eu sei que eu vou conseguir. E eu falo isso e eu engasgo. Porque eu me lembro uma vez, no janeiro, não desse ano, o ano anterior, eu estava no Espírito Santo. Uma bagunça com meus filhos, com a minha nora, com uma amiga. E eu abri uma dessas mensagens e eu comecei a chorar desesperadamente. E os meus filhos achando que, sei lá, tinha morrido um familiar, alguma coisa, eu não conseguia falar, eu só mostrei. E eu falei, aonde eu tô chegando? Quantas pessoas eu tô atingindo? Entende a responsabilidade? Não é videozinho, como eu já escutei gente falando. Aí você grava teus videozinhos. Não. Inclusive, para iniciar o Mulheres, Jana, que eu não imaginava que teria a proporção que tem hoje, que eu não sei aonde ainda vamos chegar, porque eu quero atingir mais gente, porque eu sei que eu vou conseguir acolher mais pessoas. Eu fui fazer um curso de psicanálise. Eu já era jornalista, já era bacharel em direito, já era mestre, já tinha terminado meu doutorado, não era o suficiente. Eu fui fazer um curso de psicanálise para ter certeza que eu não estava falando só dentro do meu achômetro e da minha experiência. Mais uma vez, é a ciência dando embasamento.
Ah, com certeza, né? Você precisava ter mais esse solo para pisar, né, Danda? Não era só mais uma brincadeira, como as pessoas falam, para você gravar mais um videozinho, De né? jeito nenhum. E esse movimento ele cresce muito aí pela conexão com as mulheres, né? Como é que a comunicação sustenta essa rede, Danda? Bom, comunicação é tudo, né? Assim, comunicar é sucesso, comunicar é vida, comunicar é mostrar que a gente diz. A gente se comunica o tempo todo, né? Não precisa nem falar para comunicar, a gente se comunica por gestos, a gente. Opa, tô batendo no microfone aqui, ó, minha violência, viu? A gente se comunica de diversas formas. Mas o meu comunicar hoje tem sido sustentado além das mulheres, né, Jana? Por exemplo, eu faço muitas palestras onde a gente fecha auditórios com homens. Acredita? Eu não sei se eu já tinha te falado Não. isso. E o comunicar ali é diferente. E é muito interessante, porque, via de regra, na maioria dessas palestras eu falo sobre assédio sexual. Agora, imagina eu comunico visualmente falando já de uma forma bastante diferenciada, porque eu sou toda exagerada, tô sempre com os meus esmaltes alaranjados, com meus decotes. Aí entro eu, né, nesse perfil performático, auditório lotado de homem. E vou falar sobre o quê? Sobre assédio sexual. Então, gera um desconforto. A minha primeira comunicação é desconfortável, porque eles ficam sem graça. E aí você precisa quebrar isso. Então, como comunicar? Bom, primeiro depende da plateia, né? Depende do público que está me ouvindo. Lógico que no Mulheres Cuidando de Mulheres, o que eu faço? Eu penso nas mulheres quando eu vou comunicar. Eu sei que o público está bem mais amplo. Eu, por exemplo, recebi algumas mensagens de comunidades LGBTQIA+. Não sei se eu falei certo, que eu me confundo às vezes com as siglas, né? Dizendo que as minhas falas comunicam muito sobre a comunidade. E eu até tinha uma época pensado, será que eu não devia fazer uns vídeos específicos? Não, Nanda, não faça, porque aí você vai perder a mão. No seguinte sentido, porque se há um comunicar específico que eu não sei, que eu desconheço, continua comunicando da forma que eu sei fazer, e se ainda assim atingimos pessoas que a gente pensa que está fora do nosso espectro, né? Não Sim. importa, pelo menos eu estou comunicando com veracidade. Na verdade, esse é o E de grande. maneira abrangente. E da maneira abrangente. E assim, verdade é o grande lema, né? Sim, com É o grande certeza. lema. Tudo que eu falo lá, tudo que eu faço lá, você nunca vai ver um comportamento meu diferente daquilo. E assim que tem que ser, né? É o que a gente espera, mas normalmente não é assim, né? Pois é. Normalmente não é assim, infelizmente. Ainda mais quando a gente começa a receber título de influencer. Eu tenho um pouco de medo desse título, sabe? Você tem medo? Por que você tem medo? Eu vou apanhar se eu falar. É porque eu penso assim, ó. Nem todos os influenciadores digitais falam do que eles entendem. Muitos falam Sem do que entender. lhes dá retorno financeiro. Aproveitar e deixar claro. O Mulheres Cuidando de Mulheres não é retorno financeiro. Eu sobrevivo da docência. É a docência que mantém as minhas contas em dia, que mantém os meus filhos bonitinhos, entendeu? O Mulheres Cuidando de Mulheres é uma rede muito séria que fala de algo que eu tenho preparo teórico, técnico e tenho uma bagagem também com o objetivo de tocar outras vidas. Mas é um projeto pessoal, né? Não é algo que você está tirando dinheiro dali. Mas olha, assim, por exemplo, tenho a coleção de livros. Entra faturamento? Entra. O que eu faço com ele? Eu invisto no Mulheres, entende? Eu não, bem grosseira, eu não como do Mulheres. Os meus filhos não vestem do Mulheres. O meu sustento sai da docência. Então, se você me contratar para dar uma aula de pós-graduação, esse é o dinheiro do meu sustento, né? O meu salário na universidade que eu trabalho, esse é o meu sustento. O Mulheres é outra coisa. Mulheres é, como eu disse, a gente não veio para contrapeso, né? Bora fazer a diferença. Agora a gente vai falar aqui, Danda, da Danda multifacetada, né? A escritora, palestrante, mãe, mulher, nada diferente do que a gente já falou, né? Porque a Danda é tudo em um e a gente vai falando. Vocês precisam ver as nossas conversas no WhatsApp, então, né, Danda? Que a gente fala de tudo um pouco. Dela fala isso aqui, eu falo, amor, você já falou isso.
né? E tem muita briga também, né, Danda? Tem, a Tem gente muito curte, amor, né? A né? gente curte se matar. Né? Mas é assim que a gente vive, É. né? Além da pesquisadora, da articuladora de movimentos, existe uma mulher aí de múltiplos papéis, né? O que a escrita permite dizer que outras formas de comunicação não permitem, Danda? O que você larga Ai, que ali? bacana. Nossa, na verdade, a tua fala, a tua pergunta, ela é uma resposta. Por exemplo, se você tivesse me perguntado por que dos vídeos que você começou fazendo no Instagram, você acabou fazendo uma coleção de livros? Porque tem coisas que a fala não permite e a escrita permite. Entende? Então, o que eu posso te falar sobre a diferença da fala e a diferença da escrita? A fala, ela flui com naturalidade, afetando determinadas camadas, determinadas pessoas, determinadas personalidades. A escrita, ela afeta outras personalidades. É o que a gente chama de sinestesia. Se eu me mantivesse apenas, não menosprezando, né? Mas apenas nos vídeos, eu não conseguiria abranger. Opa! Vai, espanca o microfone. Aumentar esse espectro de abrangência. Quando a gente escreve, primeiro falando dos livros, depois a gente vai falar dos artigos que começaram a surgir mais recentemente, né? Quando eu começo com os livros, perceba que eu entro num mundo acadêmico. Por quê? Percebi muito dentro da academia, principalmente algumas pessoas com mais titulação, que elas se sentiam constrangidas de dizer que me acompanhavam pelos vídeos. Tinha um olhar um pouco distorcido, muito voltado a alguns influenciadores digitais, né? Que se determinadas pessoas, e isso eu ouvi dentro da instituição, tá? Nossa, Danda, diz que você tá fazendo uns vídeos bem bacanas, que tem impactados. Diz que tá, não, né? As pessoas estavam assistindo e não tinham coragem de falar. A hora que eu começo com a escrita, aí é como se eu validasse a essas pessoas que elas podem fazer parte porque o trabalho é sério. E eu entendo, Jana. Por que eu entendo, minha querida? Porque as pessoas têm medo de dizer que seguem, que ouvem e que realmente se ancoram em determinadas pessoas que apenas falam sem necessariamente ter base para isso. Então, a escrita me permite validar a fala. Agora, de um tempo para cá, a gente partiu para escritas que não são nem o acadêmico e nem a fala. É uma escrita que pega um perfil um pouco diferente. Então, escrita em sites, em blogs, até em alguns jornais mesmo, né? Por quê? Também, mais uma vez, então, para dentro da sociologia da comunicação, a gente conseguir ser olhado com aquela validação que o jornalismo nos dá. Porque o jornalismo tem esse olhar de não tendencioso, entende? Não comercial. Então, sim, eu tenho validações diferenciadas na escrita que nem sempre eu tenho na fala. Meu objetivo é que vire tudo quase que uma coisa só e a gente consiga essa validação de forma geral. E com essa produção de artigos aí, né, Danda, você acabou se tornando referência, né? O teu material chega nos lugares, as pessoas te chamam para entrevistas, né? Você acaba, né, te dando essas informações, como você mesmo disse, essa validação, porque o jornalista ele quer conversar com pessoas que realmente são referências. Ele olha lá, ele chega um material escrito por você. Aí lá embaixo está assinado Danda Coelho, ela é professora, ela é doutora, ela é bacharel em direito. Não, peraí. E ela é a pessoa que está por trás do movimento Mulheres Cuidando de Mulheres. Não, ela me trouxe um artigo aqui, que ela está falando de taxa de feminicídio, ela está falando da violência contra a mulher, ela está falando sobre que existe vida depois do divórcio. Peraí, ela tem conteúdo, né? Ela tem coisa para me trazer. Eu prefiro conversar com alguém que tem bagagem, né? E que é uma voz que ecoa aí por trás de tantas vozes. Então, essa é mais uma ferramenta que a escrita te dá, que ali... Validação. Né?
eu E que volto. depois você complementa com a fala, porque daí você já foi para uma entrevista. Mas aí você entende, Jana, que essas pessoas que talvez não me dessem crédito, a partir do momento em que a escrita me validou, eu começo a aparecer como tenho aparecido reiteradamente em veículos de comunicação, entrevistas de rádio, entrevistas de televisão, que eles já têm a validação deles. Aí eles me chamam, eu sou validada também, os meus vídeos passam a ter outro peso, passam a ter outro olhar. E aí que as pessoas param para me ouvir e para entender, por exemplo, que aqueles vídeos só acontecem, como eu disse, mesmo já sendo uma doutora, fui fazer uma pós-graduação em psicanálise. Eles não estão ali numa fala solta. Sim. Aquela fala pode ser leve, porque as amigas conversam de forma leve, mas tem estudo por trás. Tem cuidado. Exatamente. A gente falou da Danda escritora, né? Agora a gente fala um pouquinho da Danda palestrante. O que você busca provocar nas pessoas quando você está no palco, Danda? Amo. E eu digo para você, falei sobre a sobrevivência em sala de aula, né? Eu digo financeiro. Se eu pudesse fazer uma migração de carreira, aí sim, eu pensaria, não mulheres, mas a palestrante como o meu sustento. Por quê? Assim como em sala de aula, quando eu tô no palco, eu consigo olhar para cada um daqueles rostos. Eu consigo afetar aquelas pessoas. Eu consigo ver a emoção, eu consigo ver a lágrima e eu recebo esse retorno. Estar no palco, para mim, Jana, é estar no lugar que eu sou capaz de atingir diretamente aquelas vidas. Quando eu termino uma palestra, é que esse ego eu não tenho, mas é quase como se eu fosse uma estrela. As pessoas pedem para tirar foto, as pessoas me pedem onde que acho o livro. Por quê? Porque eu atingi a alma delas, eu afetei essas pessoas, e isso para mim é o que importa. Assim como eu faço em sala de aula, parece que eu, quando vou para o palco, eu replico num número maior de vidas. Então, para mim, é algo fenomenal. É muito bacana, né? Esse retorno imediato ali é algo Imediato. Você entra como uma desconhecida e você sai quase como uma estrelinha. Você sai como uma esperança na vida de muita gente, Jana. Isso é fenomenal. Fantástico, né? A gente agora vai para Danda na maternidade. Como é que a maternidade transforma aí a forma de comunicar, Danda? Eu sou suspeita, né? Porque assim, ó, de todos os meus papéis, e você já viu que eu falo deles com muita emoção. Porque eu tenho um grande defeito, não conta pra ninguém, eu vou contar só pra você, tá, Jana? O meu defeito maior é que eu não faço nada que eu não gosto. Então, assim, se eu sou prof, é porque eu amo dar aula. Se eu sou palestrante, é porque eu amo estar ali comunicando. Então, eu só faço o que eu gosto. No meio da minha trajetória do que eu gosto, às vezes tem umas coisas chatas, mas aí não é sobre dar aula, não é sobre palestrar, entende? São momentos desagradáveis, está tudo sob controle. Mas e tudo isso que eu amo, o que eu mais amo é ser mãe. Porque quando as cortinas se fecham, Jana, se eu não for dentro de casa, no mínimo, a mesma pessoa que inspira lá fora, eu sou um fracasso. Eu tenho que ser dentro de casa mais do que eu sou lá fora. E olhar para os meus filhos, que passaram tanto sufoco, eu me emociono, passaram tanto sufoco ao meu lado, me deram tanto apoio. E hoje, ele com 21 anos, ela vai fazer 18 agora, o mês que vem, ambos universitários, ele prestes a se formar, pensando em logo depois se casar, e ver que eles estão por perto por opção, que eles trazem os amigos quando os amigos precisam de um conselho, Jana. Então, a Danda mãe é o melhor papel que eu desempenho na minha vida. Isso não tem preço, né, Danda? Ai, desculpa que eu me emocionei. Eu sou assim também, tá? Eu sou a pessoa que chora, que ri. Né? Mas é assim, eu sempre digo, né? Eu pelo menos falo que eu sou
mãe em tempo integral e jornalista nas horas vagas, né? Assim, então não tem como a gente fazer qualquer outra coisa sem pensar nos nossos E a melhor filhos. coisa, Jana, foi que nem nesse final de semana, né? Teve formatura dos meus alunos amados. E aí eu recebo deles, eu postei a foto com os meus fofinhos e tal, e eles vêm, prof, você é uma mãe pra gente. Prof, você é a mãezona da universidade. Você entende? Eu não sei se para eles conseguem ter noção do peso do que eles estão me dizendo. Mas você entende para mim o que é ler isso, ouvir isso da boca desses jovens? Ah, com certeza, né? Ah, maravilhoso. Danda, como é equilibrar tantos papéis sem perder a própria voz? É fácil, Nossa, é fácil, é é o fácil. chinês equilibrando pratinho, É né? fácil, nossa, é super tranquilo, né? Tipo assim, nasce a mulher. É mais ou Total. menos isso. Amiga, eu enlouqueço às vezes, entendeu? O ano passado, em uma semana, 3 vezes eu fui parar no hospital com pressão alta. Não tenha sombra de dúvida que eu enlouqueço. Melhorei muito quando eu resolvi fazer umas mudanças de vida e olhar para mim como ser humano e perceber. Eu gravei um vídeo nesse sentido, não dizendo que era de mim, mas agora você já sabe, que muito do que eu estou dando é o que eu preciso receber. Então, eu muitas vezes falando de como a gente precisa se cuidar, como a gente precisa se amar, e eu vinha esquecendo de mim, porque nós somos seres humanos, né? A gente erra. Então, eu comecei a rever alguns dos meus vídeos e colocar em prática para mim. Aí fiz algumas mudanças para poder equilibrar os pratinhos. Então hoje, por exemplo, eu não ingiro bebida alcoólica. Não porque é errado, não porque é feio, não é por isso. É porque eu comecei a perceber o quanto a bebida alcoólica me tirava ainda mais do prumo no seguinte sentido: a hora que você está bebendo com as amigas é super legal. Aí depois eu ficava ruim, ficava com dor de cabeça, minha pressão aumentava, sem contar algumas burradas que a gente faz, tipo, ainda mais se pega o celular, né? A gente não deve fazer, a gente faz umas burradas. Então eu não ingiro bebida alcoólica para cuidar do corpinho, e não é só por estética, é pressão subindo, como eu vinha falando. Eu não ingiro mais doce e eu faço atividade física. Ai, que bom! Vamos fazer atividade física juntas? Não. Não, 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 não. Não, esse momento é meu. Eu aprendi a ter um tempo para mim. Então, assim, intencionalmente, antes eu caminhava. Eu parei de caminhar, comecei a andar de bicicleta. Porque daí ninguém vai querer levar a bicicleta até lá em casa pra gente ir junto pro parque, entendeu? Tipo, Momento egoísta. Todo egoísta. meu. Egoísta. E também, né, me voltei muito à questão de religiosidade. Não tô aqui para pregar nada para ninguém, não adianta me perguntar porque eu não vou responder, mas é uma busca minha. Sim. É sobre o equilibrar, entendeu, Jana? Eu estou buscando espiritualidade, estou feliz, muito feliz, e também é um momento egoísta. Eu sei que para a questão de religiosidade, quando eu vejo um amiguinho que precisa, eu digo, quer ir na igreja comigo, né? Mas no fundo, eu gosto de estar sozinha, sabe? Porque daí eu choro, eu canto, eu me sinto assim plena. Mas nesse eu levo vocês, tá? Só não vai pedalar comigo, não. Deixa que eu vou Né? pedalar Me sozinha. deixa Me sozinha. deixa, porque eu pedalo cantando, chorando, rindo. É bem louca. Quando você me vê no parque, eu posso mentir que eu tô ouvindo música, por isso que mentira, porque eu não consigo usar aqueles fones no ouvido, sabe? Mas eu canto, eu choro, eu rio. Louca de E pé. faz uma analogia com a vida, né? Porque diz que a vida é como andar de bicicleta, que para se manter em equilíbrio você tem que pedalar. Tem que pedalar, não dá pra ficar Então parado. Você é ficar parado, vão passar exatamente por cima, assim, amiga. É né? sobre isso, entendeu? E a comunicação e como identidade. Hoje, quem é a Danda que se comunica com o mundo? Eu não sei mais te responder. Perdeu a identidade, essa aí. Essa aí é mais uma daquelas, Larissa, né? Mais uma daquelas daquele nosso amigo que esteve aqui recentemente. Com TDAH berrando ali. Sabe por quê? Porque hoje eu percebo que eu me tornei meio uma mãezona, assim, sabe, das pessoas. Mas daí eu não sou o estereótipo físico da mãezona que a gente pensa. Mas é muito interessante porque eu preciso me achar, tá? Vamos fazer uma sessão aqui, né? Mas eu percebo isso, as pessoas vêm até mim sempre esperando um sorriso
sempre uma gargalhada, na verdade, que sorria coisa de gente discreta e passa bem longe de mim. Então as pessoas chegam até mim esperando sempre uma bela gargalhada e uma bela palavra de incentivo, uma piada, porque eu faço piada de tudo, o mundo tá caindo, eu tô dando risada. Então eu aprendi a ser aquela pessoa que, pelo menos socialmente, eu ponho a minha dor no bolso e eu entrego o que os outros esperam. Isso é fingimento? Não. Isso é saber que eu tenho um papel social. Então, quem é a Danda hoje? É essa pura alegria, é essa mãe, mesmo quando eu tô triste, é essa mãezona que acolhe todo mundo, porque eu entendo que se a gente recebe dons, um dom que eu recebi é de confortar e fazer as pessoas darem risada. Então, vamos pôr o nariz de palhaço, aqui tá tudo sob controle. É o palhaço charlatão, né? Charlatão não vale, né? Mas é porque ele tá triste, né? É, exatamente. Muitas vezes eu tô triste, mas eu sei o que as pessoas esperam de mim. Então eu quero entregar. Entendi. Danda, a gente vai caminhando aí pro final, Ah, né? não, você falou que eu tinha 45 minutos, Olha agora lá. em 10 você já quer acabar? Olha lá, viu? Nosso Misericórdia, cronômetro Jana. ali, a Larissa já olhando torto pra gente, Larissa, você acelerou o relógio, foi? né? Enganou a gente. Danda, a gente tem aqui, né, por hábito, encerrar sempre o nosso programa perguntando para as pessoas o que é comunicar com sucesso para você. Então, não vai faltar, né? O que é comunicar com sucesso para você, Danda? Aí, para mim, essa resposta é muito simples. Comunicar com sucesso é afetar. Então, mais uma vez, afeto não é carinho, não é amor, não é chamego. Afeto é conseguir atingir a pessoa que te ouve. Então, eu comunico com sucesso quando a minha voz ecoa em você. Quando aquilo que eu de alguma forma te disse, direta ou indiretamente, vai repercutir na tua vida. Aí eu tive sucesso na minha comunicação. E esse é meu objetivo. Muito obrigada, Danda, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Foi muito bom te receber. É sempre bom conhecer mais de quem a gente já conhece, né? A gente fica até sem repertório, às vezes, para perguntar. Eu quero que você deixe aqui para as pessoas, quem quiser te seguir, onde as pessoas te encontram, como é que elas fazem. Deixa aí para todo mundo. Bom, então assim, o canal principal é o Instagram, tá? Eu tenho o TikTok também, tenho outras redes, mas o canal principal é o Instagram. Mulheres cuidando de mulheres. Estou eu lá, linda, assim, maravilhosa, como sempre, porque o ego tá sempre lá em cima, brincadeira. Então, Mulheres Cuidando de Mulheres é uma rede que traz esse apoio hoje não só para as mulheres. Eu tenho ali diversos profissionais que também estão por trás das telas ali, por trás dos celulares, com psiquiatras, psicólogos, médicos com diversas especialidades, pessoal na área do direito, dando todo esse apoio para que a gente possa mudar nossa sociedade, melhorar e caminhar em vias de uma igualdade com menos violência e com mais respeito à mulher. Muito obrigada de novo, Danda, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. A tua companhia é sempre incrível, esse lugar é maravilhoso e falar sobre o que a gente ama é pura honra. Então, nós ficamos por aqui. Eu peço para que você curta esse episódio, compartilhe, assine o nosso canal e ative as notificações. O Comunicar com Sucesso tem os trabalhos técnicos da Larissa Kathleen, a edição final de Ulisses Dalcol e é uma produção da Descomplica Comunicação. Ele é gravado aqui nos estúdios do Instituto Casagrande, o maior ecossistema educacional do Brasil. Os nossos agradecimentos ao Ronaldo Casagrande e ao Renato Casagrande. Esse episódio também está disponível no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.